Vamos aquí a empezar a grabar. Esperemos unos segunditos, que hay gente ingresando en la plataforma y ya en un minutico comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a las todas. Hola, Rodrigo. Vamos a esperar un segundito y ya comenzamos y ya te presento. Está bien, gracias. Quédate ahí ya con tu cámara abierta. Sí. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su interés en estar aquí hoy con nosotros para conversar de este tema de la inclusión digital. Este es un tema que ya habíamos empezado a abordar desde Red América. El año pasado tuvimos algunas conversaciones con nuestro experto, que ya se los voy a presentar para quienes no lo conozcan. Estuvimos conversando sobre cómo la tecnología podía ser un instrumento para empoderar comunidades, cómo el uso ético, responsable y democrático de la tecnología podía ayudar a incluir a poblaciones tradicionalmente excluidas, y empezamos a conversar de ese tema que ya era importante desde nuestra perspectiva de fortalecer la voz y las capacidades de las comunidades. Y ahora, con toda esta coyuntura de la emergencia sanitaria, económica y social, pues es un tema que sale con mucha más fuerza, y por eso quisimos conversar de esto hoy. Esta crisis que ha generado el coronavirus nos ha puesto sobre la mesa las dos aristas de este tema. Por un lado, los retos y los enormes desafíos que han quedado expuestos, que hay en nuestros países, que tenemos en la región en materia tanto de conectividad como del desarrollo de capacidades y habilidades digitales y tecnológicas, y también las enormes posibilidades que tendríamos de superar esas barreras y esos desafíos que estamos observando, las enormes posibilidades que ofrecería la tecnología para resolver problemáticas en materia social, de educación, de empleabilidad, de productividad, de empoderamiento de comunidades. Entonces, queremos hoy hablar de eso. Y hace un año, cuando empezamos a conversar, creo que estábamos lejos de imaginarnos que íbamos a estar en una situación tan excepcional, y por eso hoy más que nunca quisimos tenerte, Rodrigo, y conversar contigo. Déjame presentarte para quienes no te conozcan. Eh, Tenemos hoy con nosotros quizá uno de los emprendedores sociales y digitales más reconocidos en Brasil y en América Latina, Rodrigo Bayo. Rodrigo es fundador y presidente de Recode. Ella nos va a contar qué hace esta organización social, cómo funciona este modelo de empoderamiento digital y los centros de empoderamiento digital que han creado desde Recode y que han llegado a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Es también cofundador de Tendrel, una asociación global de empresarios sociales con más de 400 miembros en 34 países. Desde el 2016 es pionero en crear y liderar un espacio televisivo sobre inclusión digital que ha llegado en Brasil a más de 6 millones de personas, y la lista de premios y reconocimientos que ha recibido Rodrigo por su labor como emprendedor social y digital es muy extensa. Aquí solo algunos de los reconocimientos que él ha recibido, como Ashoka Fellow, el Scholar Worthy, el Avina Líder. Fue nombrado como una de las 10 personalidades más influyentes en temas sociales y económicos por CNN y la revista Time Fortune, y él está dedicado a este tema. Es su pasión, como él siempre nos lo dice en las distintas conversaciones que tenemos, es su pasión, y a esto se dedica 24/7, así que es un honor y un gusto contar contigo y tenerte nuevamente en estas conversaciones con miembros de Red América. Para que sepas, Rodrigo, tenemos hoy aquí participando en esta sesión tanto empresas y fundaciones miembros de la red, como otras organizaciones que nuestros miembros quisieron invitar porque tienen interés en el tema. Entonces, aquí tenemos participantes y organizaciones de México, de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Perú, de Ecuador,
de Chile, de Argentina, de Brasil y de Guatemala. Así que a todos ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos hoy en esta conversación, muy bienvenidos y nos alegra mucho tenerlos con nosotros. ¿Cómo va a ser la sesión? Estimamos que tenga una duración de aproximadamente una hora y 15 minutos. Por defecto, sus micrófonos están silenciados, pero ya saben que nos encanta leerlos y escucharlos y que nos hagan preguntas y que comenten. Entonces, durante toda la sesión van a tener el chat a su disposición para que nos envíen preguntas para Rodrigo, comentarios que quieran hacer sobre cómo están viviendo este tema en sus territorios, en sus organizaciones, qué desafíos están viendo, y pueden hacerlo entonces a través del chat, que va a estar ahí abierto y a disposición de ustedes toda la sesión, o a través del botón de preguntas y respuestas. Vamos a tener 2 espacios durante esta sesión para conversar con ustedes, para plantear sus preguntas y comentarios. Entonces, en la agenda de temas que vamos a ver hoy, como les digo, en medio de estos temas vamos a abrir el espacio para conversar con ustedes. Algunos de los temas que vamos a ver hoy aquí de la mano de Rodrigo es cuáles son los desafíos que esta crisis nos está exponiendo en materia de digitalización, cuáles son esos retos que la región tiene, qué es lo que tenemos que superar para que realmente podamos aprovechar de mejor manera la revolución tecnológica y digital. Vamos a conversar también de esas alternativas que ofrece la tecnología para hacer frente a los desafíos actuales. Rodrigo nos va a contar también un poco cómo están viendo esta sociedad post-COVID en materia digital y tecnológica, qué es lo que están haciendo desde las organizaciones que lidera y con las iniciativas que acompaña. Y vamos a hablar también de las habilidades y capacidades que vamos a requerir en una sociedad y en un mundo cada vez más digital. Entonces, creemos que, como te decía Rodrigo, que hoy más que nunca con todo lo que estamos experimentando, queríamos tenerte y queríamos estar aquí contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo con los participantes de la sesión para este primer bloque de tu presentación y luego vamos a abrir a comentarios y preguntas. Entonces, te dejo con nuestros participantes, Rodrigo. Sí, Paula, muchas gracias por sus generosas palabras y a los hermanos y hermanas de Rede América, muchas gracias también por esa presencia aquí. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien en este momento en que estamos viviendo, que es un momento de más alta complejidad, por ejemplo, que las Naciones Unidas ya vivió en su historia. Entonces, aquí percebemos que creemos mucho nesta visão de quando pensamos em crise, como ideogramas japoneses que mostram 2 símbolos. Um é de perigo, que já vemos muito bem, pero também de oportunidade. Então, agora vou falar um pouco do que é Recode, do que nós hicimos e o que nós somos, até até o momento pré-Covid e o que nós nos cambiamos e somos e o impacto que estamos fazendo neste momento do novo normal da Covid-19. Então, eu sou um empreendedor social e eu fundei há 25 anos a primeira organização sem ânimos de lucro sobre inclusão digital, sobre democratização da tecnologia em Latinoamérica. Isso foi na fecha de 97, que neste momento em Brasil nós não teníamos a internet aberta para a sociedade, pero criamos a visão de usar a tecnologia como uma ferramenta cidadã para cambiar vidas e para desenvolver comunidades. E como um empreendedor social, eu comecei a trabalhar com tecnologia aos 12 anos de idade, quando meu padre me deu dos primeiros ordenadores personales de Brasil. Então, eu aprendendo a programar, eu aprendi a programar a minha própria vida, ou reprogramar minha vida. Então, foi seguro a primeira grande paixão que eu tive em minha vida, a tecnologia. E também aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar como voluntário com niños de la calle em Rio de Janeiro, Brasil, com niños que tinham a mesma idade que eu tinha. Então foram experiências
fundamentales para mí sobre la vida, negociaciones de conflicto, y me encanté y me apasioné por el trabajo social, el trabajo como voluntario. Entonces, cuando yo llegué a los 25 años criando el CDI, el Comité para la Democratización de la Informática, yo había ya trabajado con Accenture, con IBM, entonces ya estaba con mi propia empresa de tecnología. Pero este trabalho que me fez me conectar com o propósito de minha vida, ha hecho também que eu cambiasse minha vida. Então, eu empecé uma transição depois de uma visão que eu havia tenido e tomei a decisão de devotar minha vida para cambiar esta visão em realidade. E isso culminou na criação da primeira organização social em el campo da inclusão digital e criamos esse conceito também da inclusão digital. E o que nós hacíamos? Nós ensinamos tecnologia associada a uma visão ética e com valores do mundo. Então, temos contenidos através de nossos cursos que empeçam com tecnologia mais básica, como habilidades digitais, como Windows, Word, Excel, PowerPoint, redes sociais, internet, como criar aplicativos para smartphone que impactam um problema na realidade da comunidade em que as pessoas estão vivendo. E depois os jovens fazem como uma prototipagem em Canvas, como um plano de negócio social, e podemos ir para hackathons, ideathons. Também temos cursos de realidade virtual 360, em que ensinamos a alunos, estudantes de escolas públicas, a como fazer vídeos curtos de realidade virtual 360 que hablem de suas necessidades, de suas próprias comunidades. Nós fomos invitados nos 2 últimos anos para ir para a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas para apresentar esses vídeos mostrando o poder da realidade virtual de criar empatia, criar engajamento. Então, isso nos conecta com uma visão mais moderna da importância da humanização da 4ª Revolução Industrial. E aí seguimos com cursos de aprendendo a programar, seguindo com cursos de tecnologia exponencial e empreendedorismo social, em que nós inspiramos nossos alunos a conhecerem mais sobre o que é o básico da inteligência artificial, a realidade aumentada, a internet das coisas, a biotecnologia, e também a prototipar ideias que impactem problemas de suas próprias comunidades, indo para hackathons, ideatones também. Então, isso é muito potente para cambiar a vida desses jovens ou inspirar esses jovens a ter uma vida melhor. Então, nesses 25 anos, nós criamos uma rede com 1.158 centros de empoderamento digital em todos os estados brasileiros e outros 8 países. Em que, nesses centros de empoderamento digital, nós temos nossos cursos em associação com centros comunitários, com ONGs, com escolas públicas, com bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias. Então, que são canais para ligarmos na base da pirâmide, em los menos favorecidos, nesses jovens em situação de vulnerabilidade. E nesse processo, nós nos inspiramos com muitas histórias de agentes de câmbio, de tech change makers, como, por exemplo, a história de Wanderson, que é um jovem que foi criado em la favela, no complexo del Alemano, que é the German Complex, que é um conjunto de 14 comunidades de baixo ingresso juntos, criando uma grande área de risco, em que há organizações criminais ativas, narcotraficantes. E dentro deste contexto, este jovem se criou e começou a trabalhar com os narcotraficantes à idade também de los 12 anos de idade, a mesma idade que comecei com a tecnologia do trabalho social. E ele, muito inteligente, começou a ter novas posições.
e foi para o cárcel por a primeira vez, saiu do cárcel, volvió e se cambiou, é o número 2 de los narcotraficantes nesta grande território de narcos em Rio. E como o número 2 era responsável, por exemplo, por la embala, que é quando chega caminhão com cocaína, marihuana, ele hace a multiplicação de los lucros e as distribuições para as vendas locais. Havia mais de 50 vendas nessas comunidades. Ele foi preso de novo. E nesse cárcel, ele conheceu dos centros de empoderamento digital de Recode. E conhecendo esse centro, ha cambiado sua vida. E ele começou a ser educador, professor nesse cárcel. E quando saiu desse cárcel, sua vida havia cambiado e negociou sua saída do Comando Rojo, que é o principal grupo de narcotraficantes em Rio de Janeiro, Brasil. E saiu da criminalidade e começou a trabalhar com nós em escolas de informática e cidadania, em centros de empoderamento digital. Ele hoje é capacitado como mais de 100.000 jovens de baixo ingresso em 20 estados brasileiros, e Microsoft considerou a ele exemplo de tech change maker, de agente de cambio, utilizando a tecnologia. E ha hecho todo comercial de Micro em sua rede de mídias sociais globais, apresentando ele como jovem exemplo para outros. E há 2 anos, quando Satya Nadella, o CEO global de Microsoft, estuvo em Brasil, em São Paulo, eles invitaram a Wanderson para compartilhar o stage com a Satya, falando do poder de câmbio que tem na tecnologia. Imagina ex-drug dealer de los narcos que ha cambiado sua vida, compartilhando uma charla com o CEO de uma das mais grandes corporações do mundo. Então, é isso que creemos como o poder de câmbio de vidas. E assim, chegamos até fevereiro, março deste ano, com 1.158 centros, com uma rede de mais de 3.000 educadores, trabalhando num modelo que chamamos de híbrido, que é ensino presencial com educadores e alunos presenciais nestes centros, pero através de nossa plataforma de ensino à distância, com nossos algoritmos de aprendizagem, em que já estávamos há anos trabalhando em código, em nossa tecnologia, para criar melhores experiências de cambios através do empoderamento digital. E então havíamos essa plataforma tecnológica muito forte. Então assim estávamos até fevereiro e março deste ano. Vou fazer uma pausa aqui para quem tem alguma pergunta, alguma questão, e para depois falarmos de como nós estamos operando hoje. Perfecto. Entonces hagamos aquí una primera pausa por si hay preguntas sobre este modelo que nos está compartiendo Rodrigo de los centros de empoderamiento digital, de Recode. Si alguien tiene alguna duda, quiere profundizar algo. Ok, aquí nos llega una pregunta de Rodrigo Quintero desde Colombia. Nos dice primero que es impresionante el conocimiento y las acciones que han emprendido, Rodrigo, y cuál es la visión que cambió con la emergencia, qué fue lo que pasó en febrero, marzo. Bueno, ya sabemos qué pasó, pero cómo cambió esa visión y cuál fue ese cambio que se dio en el modelo y en lo que venían haciendo. Gracias por tu pregunta, Rodrigo Quintero. Miremos si nos llega otra pregunta, mientras tanto, sobre este modelo de empoderamiento digital. ¿Alguna pregunta para Rodrigo sobre Recode o los centros de empoderamiento? Por ahora no, Rodrigo, entonces si quieres contarnos sobre cuál fue la visión que cambió. Entonces, gracias por la pregunta. Saludos para Colombia. Y entonces, nosotros ya habíamos trabajado como pioneros, inovadores en la democratización de la tercera revolución industrial, que fue la revolución de las computadoras y la Internet. Entonces, hace 3 años reposicionamos a CDI, Recode,
como uma organização pioneira para a humanização da quarta revolução industrial, trabalhando com todos esses tópicos super importantes. Então, o que se passou há 4 meses foi que tivemos que cambiar a estratégia do modelo híbrido para o modelo 100% virtual. E isso não foi fácil, porque não foi fácil para nós orientarmos nossos 1.158 centros a cerrarem as portas, não? Pero é uma campanha de conscientização que tivemos que fazer, parte da necessidade do novo normal. Pero também tampouco foi instantâneo cambiar, porque já tínhamos a plataforma tecnológica. Pero o ensino físico é fundamental para jovens em vulnerabilidade, porque temos que criar empatia, verdade? Então, começamos a criar, e aí chegamos também neste momento com uma equipe de design educacional, de produtos, de cursos tecnológicos incrível, interna, em que nossa equipe começou a trabalhar fortemente e tomamos uma decisão. A decisão foi gamificar, criar como estratégias de jogos, trabalhar forte em desafios, em retos que criassem uma jornada de engajamento mais forte dentro desse processo de ensino à distância. E aí criamos o desafio Recoders. E aí pode ser também uma apresentação que podemos ir para esse slide. Pero recebemos um grande apoio de Facebook para criar um desafio. E criamos, então, um game. Criamos um desafio invitando jovens de baixo ingresso a criarem, a serem cursos de empoderamento digital 100% online, através de seus smartphones. E depois, aí se certificam e se montam grupos em WhatsApp para criar ações que puedan impactar sua sociedade usando a tecnologia, criando exemplos de câmbio de sua própria realidade. Exatamente. E podemos ir para o 4, que é Recoders. Exatamente, perfeito. É o slide número 4. Então, começamos a estimular esses jovens para criar seus próprios equipos e nessas equipos a serem ações usando a tecnologia que estavam aprendendo para impactar um problema de seu próprio bairro, de sua própria comunidade. E aí selecionaremos 50 ideias de ações de mais alto impacto e premiaremos fazendo vídeos para que possamos expandir a exemplaridade. E a partir daí selecionarmos as equipes vencedoras para darmos prêmios como smartphones, que são um objeto hoje de desejo muito grande desses jovens. Então, aí foi incrível, porque recebemos por essa estratégia, porque tivemos mais de 300 equipos de jovens de baixo ingresso inscritos em todo o Brasil, com mais de 100 mentores, como voluntariado corporativo, empregados de empresas fazendo mentoria, grupos, e recebemos por essas estratégias que passamos a adotar um selo de qualidade da Unesco, das organizações das Nações Unidas para a Educação, e como também uma ação que cria uma coalizão para a educação com uma estratégia distinta de impacto. Tivemos apoio da Brascom, que é a mais importante associação de empresas de tecnologia, de cloud, de internet em Brasil, e outras empresas que criaram desafios. Foi muito interessante este aprendizado de nós de trabalharmos de formas distintas para criar engajamento virtual através do impacto social. Pode passar também para o próximo slide. Nós desenvolvemos também um curso de formação de jovens de baixo ingresso para serem desenvolvedores, programadores, full stack, back-end, front-end.
As pessoas que não conhecem o que estou falando tiene que confiar que esta é uma das ventanas mais importantes de oportunidade que podemos dar a jovens de baixo ingresso. Porque podemos formar a esses jovens a serem programadores, desenvolvedores, fazendo código, trabalhando como coders juniors em empresas, que há posições abertas grandes em nossos países e todas essas iniciativas que necessitam de reskilling, upskilling, de tecnologia. Então, esses são cursos que nós hacíamos em la formação da turma de 2019, em fevereiro deste ano. Nós estávamos ainda a segunda semana da quarentena, de empezar a quarentena. Hicimos a formatura, a celebração. Então, imagina jovens de baixo ingresso com suas famílias indo para a celebração, para receber certificados, pero para hacer pitchings de seus empreendimentos, de seus aplicativos, e havíamos allá mais de 40 recrutadores. E ao fim do dia, 80% desses jovens receberam proposta de trabalho. Então, nós temos hoje 83% desses jovens que se graduaram em Recode Pro, que estão trabalhando em grandes corporações. Temos 66 jovens trabalhando em el Banco Itaú, em Brasil. E é incrível, porque são jovens de baixo ingresso, pero também negros, mulheres, LGBTQ+. Então, o reto de ter um curso potente como este, como impacto, no momento de uma sociedade de novo normal, ha hecho com que tivéssemos que fazer 100% online, criando salas de aulas online com educadores, monitores. Então, começamos uma campanha em que nosso objetivo é impactar como 10,000 jovens em Brasil que irão fazer esses cursos online. E a partir da seleção do algoritmo de avaliação de Recode, iremos selecionar 762 jovens finalistas para serem um hackathon virtual. 3 dias de um hackathon virtual com o objetivo de criar soluções para impactar as comunidades nesse momento de Covid-19, e que nesses 3 dias poderemos observar o comportamental desses jovens e seguir para 254 finalistas que irão fazer os cursos de desenvolvedores full stack, back-end, front-end. Então, todo um impacto do processo virtual. Pero isso é mobilizado também a celebridades em Brasília. Então, como uma celebridade, um apresentador de los top em Brasília, que é Márcio Garcia, está haciendo toda a promoção em suas mídias sociais, será o apresentador do hackathon virtual durante 3 dias. E a televisão Globo em Brasil se interessado por la temática, e estamos em la semana entrante começando a ter um comercial em la televisão Globo, hablando da importância de jovens serem desenvolvedores, programadores e pensar em educação para o futuro, para novas posições no mercado laboral, pero criando processos seletivos que dão pontos em processos de decisão entre pessoas que são negros, mulheres ou LGBTQ+, para favorecer a diversidade em Brasil. Quero aqui solamente citar um exemplo também de Rafael. Imagina um jovem de uma comunidade de baixo ingresso que trabalhava com madeiras e perdeu seu braço. E estava em el hospital el ano passado, falando que perdeu sua vida, não tinha sonhos mais, não tinha mais solos, ou não sabia o que iria ser de sua vida. Quando nas mídias sociais começou a mirar algum de seus amigos falando que eles poderiam ser programadores, desenvolvedores, e ele tomou este como o sonho de sua vida. Se agarrou a isto como se fosse o sonho de sua salvação. No ano passado tivemos mais de 4.500 jovens fazendo competições
para uma posição para esse curso de nós. E ele foi um dos 110 selecionados. Ha hecho todo o curso, se graduado em fevereiro deste ano, começou a Sociedade Covid em abril, março, abril, e aí foi que ele perdeu duas das pessoas mais importantes de sua vida para Covid-19, que foi sua madre e sua tia. E ele começou a ajudar seu padre a cuidar de seu irmão com autismo de 5 anos. Quando o Banco Itaú chamou a ele por telefone há um mês, invitando Rafael para ser programador do Banco Itaú, e este era o sonho da vida de Rafael, trabalhar neste banco. E quando chamei a ele para dar enhorabuena por seu sucesso, ele falou para nós que estava em um momento mais bonito de vitória de sua vida. Rafael é um grande exemplo de resiliência, mas também é um grande exemplo de como um negro discapacitado físico pode ser programador e pode estar em posições altas de grandes corporações e podendo cambiar sua própria vida. Podemos cambiar também para o próximo? Okay. Aquí quiere hacer una pausa también. Sí. Tenemos dos preguntas que te quiero plantear y mientras las respondes, animarlos a todos a que nos compartan por el chat o por el botón de preguntas y respuestas esos desafíos que ustedes están observando en materia de inclusión digital, de capacidades y habilidades tecnológicas, qué es lo que están viendo como desafíos y así lo podemos conversar aquí con Rodrigo. Nos llegan dos preguntas, Rodrigo. La primera es, ¿cómo afrontar los problemas tan grandes que tenemos de conectividad en nuestros países, principalmente en comunidades rurales, por supuesto algunas urbanas, pero principalmente en comunidades rurales? En tu experiencia y lo que ustedes han hecho, ¿cómo se superan esos desafíos de conectividad? Y una segunda pregunta es, ¿qué puedes recomendar a empresas y fundaciones, miembros de la red, sobre el uso de estrategias digitales para acompañar organizaciones comunitarias? Para muchos de nuestros miembros, esta es la primera vez que han tenido que hacer acompañamiento a organizaciones de base, organizaciones comunitarias de manera virtual. Era una estrategia que no habían tenido necesidad de usar antes. Para algunas ha sido exitoso, otras están enfrentando desafíos quizá relacionados con temas culturales, falta de uso y de conexión con este tipo de tecnología, quizá problemas también de construir relaciones de confianza, de familiaridad con la tecnología. Entonces, ¿qué podrías recomendar para estas organizaciones, fundaciones y empresas que están con la necesidad de ensayar, acercarse y trabajar con comunidades y empoderar y continuar su trabajo de fortalecimiento de comunidades a través de la tecnología? Por ahora esas dos preguntas y ya te planteo otra. Está bien, gracias. Entonces, la primera pregunta sobre acceso. Nosotros cuando empezamos en 1995, no teníamos computadoras en las comunidades de bajo ingreso. Só para a élite em las escolas em Brasil. Então, tivemos que criar as primeiras campanhas de donações de computadoras em Latinoamérica, de reciclagem tecnológica, para criar essas campanhas, reutilizar, reciclar e donar para essas pessoas. Também, quando se começou a internet, criamos alternativas e soluções de sustentabilidade que ajudassem essas comunidades de baixo ingresso a pagar por o provimento de acesso à internet em suas comunidades. Mas o que sentimos que isso, até de novo, fevereiro deste ano, havia se impulsado e havia se criado toda uma resolução, claro que com grandes retos, pero el mercado, a través primero de las LAN houses, los internet cafés, después por la penetración de los smartphones en nuestras sociedades. Entonces, había aparentemente salto cualitativo desses dados. Em Brasil, teníamos como 70% de las residências, los hogares, com acesso à internet. 93% desse acesso por smartphones. Então, pero o que se passou a partir de março
foi totalmente distinto, porque as escolas, os centros comunitários, as ONGs, as bibliotecas públicas comunitárias, as empresas, as universidades, as escolas que davam acesso a esses jovens passaram a estar cerradas. Então, isso se causou um problema seríssimo. E aí estamos trabalhando numa solução que gostaria de apresentar em seguida. Pero antes de fazer isto, vou responder à segunda pergunta. O que as empresas e fundações podem e têm que fazer agora para acompanhar suas ONGs, suas organizações, seus parceiros associados? É fundamental utilizar a tecnologia e que temos à nossa disposição, como ferramentas de videoconferência, como aqui estamos com Zoom. Como em Zoom podemos fazer salas distintas, como poner pessoas em salas distintas e fazer discussões, fazer quiz. Há muitas estratégias, mas sempre é importante criar etapas, criar desafios, como incorporando soluções de juegos, de gamificação, que criam trilhas, que criam jornadas, e isso amplifica o engagement, o engajamento, não? Então, isso é muito potente, criar formas distintas. E nós criamos estratégias distintas de criação de material educacional, pedagógico, jornadas, desafios. Estamos também listos para ajudar a fundações ou empresas que queiram amplificar seu potencial através do uso dessa tecnologia. Pero creio que agora todos estamos aprendendo e iremos seguir neste processo. E podemos trabalhar também com grupos que se interessem em aprofundar. Pero aí, para responder mais a primeira, há outras perguntas ou vamos para as políticas públicas, que me parece parte de la Hay más respuesta? preguntas, quizá dejemos para la de políticas públicas de Elisa Ávila para más adelante. Hay una pregunta relacionada con lo que venías comentando, Rodrigo, que nos la plantea Ricardo desde México. Primero te felicita por las iniciativas que están desarrollando y él nos cuenta que con las comunidades que ellos trabajan es muy difícil que tengan conectividad o acceso a tecnología, que las personas con las que ellos se vinculan desde la empresa lo que tienen es su celular. ¿Qué se puede hacer con comunidades que a lo que tienen acceso y lo único que tienen a la mano es un celular? ¿Cuál puede ser ese primer paso para trabajar con ellos con sus teléfonos móviles únicamente? Exatamente, porque foi incrível, porque desde o ano passado estávamos adaptando nossos cursos de empoderamento digital para desktops, para tablets, pero precisamos adaptar o desenho da pantalla para os smartphones. E isso não foi muito difícil, pero essa é uma adaptação que podemos fazer. E hoje todos os cursos de Recode podem ser hechos em smartphones. E creio que isso realmente tem muita potência no sentido de criar políticas públicas, porque agora eu creio que até o momento pré-Covid, o foco estava sendo a última milha de ligada ao jovem, que era a escola pública, os centros comunitários. Agora temos que ligar em los jovens. Agora temos que dar potência, internet, a teléfonos móveis e conteúdo de capacitação diretamente nas mãos dos jovens. Isto que empieza a ser potente neste momento que vivemos o novo normal da sociedade COVID, e aí vamos para uma das soluções. Então, Paula, sigam lá, porque essa é a resposta para as duas perguntas. Bueno, entonces vamos a no se preocupen, tenemos aquí varias preguntas y la gente quiere profundizar en varios temas. No se preocupen que todavía tenemos un bloque más y vamos a tomarnos el tiempo de conversar con Rodrigo de todas sus preguntas, de tu pregunta, Carlos, del punto de Elisa, de la pregunta de Sergio y de Max sobre la hackathon. Entonces vamos a continuar la presentación y en el siguiente bloque abordamos las preguntas. Ahí ya tenemos nuevamente la presentación, Rodrigo. Ya la ves. Entonces, o que empezamos sí, creo que vamos como un estudio de caso de Brasil. 66% de los jóvenes en edad escolar
no tiene acceso a Internet en sus hogares, en sus residencias. Entonces, puede seguir adelante. Entonces, criamos un concepto de la cesta básica digital. Me ayuden en el español, Paula. ¿Se hace comprensible o que es cesta básica digital en español? Sí, como canasta o cesta es comprensible, Rodrigo. Perfeito. Então, o que é a cesta básica digital? Estamos trabalhando com a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, em associação com o Sindicato de las Operadoras em Brasil. Criamos uma coalizão histórica entre as operadoras e as empresas de tecnologia, cloud, consultoria tecnológica, etc. Dentro dessa visão de nosotros proponermos para el gobierno, pero también para empresas, fundaciones de la sociedad, a creación de una cesta básica digital, en que básicamente ela tiene acesso a internet patrocinada, dos, garantizar incentivos para empresas de hardware e software para vender mais baratos os smartphones e o software. Três, a disseminação de conteúdos de programas de educação profissionalizante, laboral e também para a escola pública. Então, por isso que chamamos de cesta básica digital, que é acesso a hardware y es contenido. Entonces, empezamos a hacer articulaciones desde el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, las comunicaciones, a la educación, y todos están mirando como una gran solución para acciones que podemos hacer de políticas públicas más masivas para garantizar el acceso a Internet para esses jóvenes. Então, aunque tengamos uma estratégia que é através do governo poder ter isenções de impostos e também inversões vindas de bancos de desenvolvimento e também Ministério da Educação, estamos começando a ser um processo de mobilização de fundações, de empresas, de indivíduos da sociedade civil, porque é possível para uma pessoa de classe mediana alta apoiar um jovem a ter uma cesta básica digital. Isso significa internet por um ano, um telefone móvel e também conteúdos que estão sendo curados. Também não estamos falando de dar um chip em el teléfono. E sim a ser um link patrocinado em que temos aí uma curadoria del contenido que esta pessoa, este jovem, estará acessando com a internet. Ele não poderá acessar, por exemplo, mídias sociais ou Netflix, ou seja, não, terá os conteúdos educativos que isso que será dando como um patrocínio para esses jovens. Então, esta é a ideia da cesta básica digital, e nos encantaria ajudá-los a disseminar não somente a experiência de Recode com os centros de empoderamento digital, hackathons e diatones virtuais, mas também esta ação como uma ação potencial de fomento de políticas públicas em Brasil. Quer fazer uma pausa também, Paula? Agora? Ou seguimos? Sí, hagamos aquí una pausa porque teníamos varias preguntas. Elisa, cuéntanos si tu pregunta sobre qué se podía hacer desde las políticas públicas queda resuelta acá con estas ideas que nos trae Rodrigo de esta iniciativa que están emprendiendo en Brasil. Teníamos una pregunta, Rodrigo. Carlos, desde México, quería profundizar un poco en el tema del uso de teléfonos móviles. Carlos te quiere preguntar qué tan difícil es prestar acompañamiento, impartir cursos, propiciar escenarios de diálogo virtuales desde los teléfonos móviles, si es posible que sean servicios que no consuman tantos datos, y en tu experiencia te pregunta si hacer esto es fácil o es costoso, es decir, tener estas iniciativas de acompañamiento desde teléfonos móviles.
Esa es una pregunta. Otra pregunta tiene que ver, Rodrigo, te preguntan por la hackathon, si esas reuniones y esas hackatones son solo para programadores de software. Si quieres, resolvamos estas dos y ya te planteo otras. ¿Estás en mute, Rodrigo, creo? Perfecto. Entonces, en relación a los hackatones y ideatones, porque los hackatones son como 3 días y ideatones son más rápidos, un día también. Y hacemos esto con personas de bajo ingreso simples que no tienen contacto nenhum con tecnología o personas de niveles socioeconómicos distintos. Entonces, podemos hacer isso com pessoas de nossas comunidades mesmo. Não requer conhecimento de tecnologia. Porque em el processo eles podem muitas vezes prototipar, não necessariamente criar um código, mas criar uma ideia, uma visão e um plano de negócio social. Então, é muito educativo, é muito simples, é muito positivo, não? Esta ação. E creio que quando falamos de acompanhamento por smartphones, sim, nós hacemos isso claramente, obviamente, utilizando grupos como WhatsApp, como ferramentas de mensagens instantâneas, como, por exemplo, o WhatsApp. É muito potente para isso, inclusive para a educação e formação. Então, não somente hacemos acompanhamento, mas criamos processos também de apoio a processos educativos a partir de programas de uso de mensagem instantânea como WhatsApp e também mídias sociais, não? Perfecto, gracias Rodrigo. Esperamos que esto les ayude, Ricardo y Carlos, en los procesos que están acompañando. Recibimos varias preguntas, Rodrigo, relacionadas con cómo generar relaciones de confianza a través de la tecnología. Como te decía, y aquí varios nos cuentan, es la primera vez a causa de la coyuntura que están ensayando aproximarse y brindar acompañamiento a comunidades a través de herramientas tecnológicas y este ha sido un desafío. Entonces, ¿qué estrategias o qué recomendaciones puedes darnos para que en ese acercamiento a través de la tecnología se generen relaciones de confianza y se logre el propósito del acompañamiento? Entonces, quando nosotros criamos processos de acompanhamentos gamificados com etapas, nosotros criamos uma forma distinta de nos relacionar. Trabalhando com videoconferências como Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout, isto cria também, através de metodologias, uma potencial uso de forma a se criar as relações de mais confiança. Aqui posso citar como exemplo o que estamos falando em Tendril, que Tendril é uma organização que cria peer exchange groups, grupos de pares entre diretores, CEOs de ONGs, de fundações, que se encontram uma vez por mês para falar das coisas mais importantes da sua vida personal, familiar e profissional, criando grupos de apoio que estimulam o impacto colaborativo nas redes. Nós passamos a criar estas reuniões 100% digitais usando Zoom e tendo o Microsoft Teams, o Google Hangouts, porque tendo vídeo, não somente áudio, mas com vídeos, nós criamos formas de acompanhar a linguagem corporal e isso possibilita processos de mais ampla confiança, de criação de confiança e grupos que podem falar em confidencialidade e sem competitividade. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre isto, a Tendril pueden visitar el site de Tendril. Puedo intentar poner aquí. Sí, se los podemos mandar también después en los materiales, la página de Tendril, la asociación que es nos como comentabas. Tendril, yo puedo pasar para todos, ¿no? Por el chat, perfecto. Gracias, Rodrigo. Te planteo otra pregunta que nos hace Max. Max quiere saber, en tu experiencia, conformando asociaciones público-privadas para implementar proyectos digitales hacia comunidades, ¿qué recomiendas para romper la desconfianza
que hay entre las distintas partes que se juntan para estos proyectos. Quizá Estado, empresas, comunidades, cómo romper relaciones de desconfianza para que esos proyectos que se emprendan a través de asociaciones público-privadas que van dirigidos a comunidades cumplan su propósito. ¿Cómo establecemos relaciones de confianza para este tipo de emprendimientos? Mira, aí há possibilidades de ser, como falei, desta metodologia de grupos de pares para se cambiar as informações, esses grupos. E creio que é importante, o que me inspira nesta pergunta é que não é solamente criar relações de confiança, pero como criar colaboração entre governo, entre ONGs, entre empresas, entre fundações. Então, eu poderia, Paula, responder essa pergunta de uma forma mais ampla como esta? Perfecto, Rodrigo, gracias. Então, passe para o segundo slide que eu vou falar um pouco sobre isto. Vamos entonces a profundizar O que y estamos fazendo? los que todavía tenían preguntas no se preocupen, Exatamente. que tenemos otro bloque. Vamos aquí a profundizar en esta idea y continuamos con las preguntas. Continúa. Foi criado o ano passado em um grupo de WhatsApp de Schwab Foundation, com empreendedores sociais Schwab Foundation, a partir de uma discussão que fizemos sobre impacto colaborativo. Foi criado a mais importante coalizão de empreendedores sociais e fundações que apoiam comunidades, empreendimentos sociais em todo o mundo, que é Catalyst 2030, Catalyst 2030, que é grupo que grupos que hoje há como mais de 100 dos mais grandes empreendedores sociais e também a Shoca, Skoll Foundation, Schwab Foundation, empreendimentos sociais, sendo parte deste movimento que tem como objetivo criar conexões entre empreendedores sociais e governo para acelerar os desafios do objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, é muito potente esse grupo, é um aprendizado constante. Vocês podem conhecer mais através do sítio na web de Catalyst 2030. E estamos trazendo por primeira vez para um país que é o Brasil a implementação de grupos em que criamos uma metodologia em que invitamos 40 de los principais atores do ecossistema social em um país. Aí estamos falando de ONGs, de fundações, de governo, para juntos co-criarmos uma jornada rumo ao impacto colaborativo. Então, a partir de processos como este, criamos grupos que irão pensar a criação do ecossistema de governo, de legislações que podem, neste momento, facilitar, fomentar, estimular as ONGs em el país, criar grupos de discussões para exercícios de impactos colaborativos territoriais, para que as pessoas aprendam a trabalhar juntos em formato digital, generando mais impacto por la colaboração. Então, o processo de criar Catalysts 2030 Brasil é um processo de mobilização de los grandes personagens da área social e de impacto para a criação de um movimento que tem como objetivo melhorar o ecossistema social e de impacto em nossos países, pero generamos grupos de ações em impacto colaborativo para que possamos fazer discussões profundas de temas utilizando redes sociais. Então, estamos impulsando nas próximas semanas o Grupo de Brasil, mas é muito interessante vocês conhecerem um pouco mais de Catalyst 2030, que é uma solução muito potente para esse tipo de coalizões, colaborações que possam beneficiar este momento nossas ONGs, centros comunitários, fundações, criando um ecossistema melhor em nossos países.
Perfecto, gracias Rodrigo, porque con este ejemplo resolvimos la inquietud de Max. Aquí por el chat causó mucho interés la propuesta de la cesta básica digital que nos contabas de Brasil, y Rodrigo Quintero nos decía que debería ser un derecho equivalente a un ingreso básico universal. Nos llega otra pregunta relacionada con lo que veníamos comentando del uso de celulares y smartphones para acompañamiento digital. Aquí nos dicen que quizá las empresas y las fundaciones podrían financiar paquetes de Internet vía celular o incidir en políticas que favorezcan el acceso y la conexión desde los celulares para poder que efectivamente esa sea una herramienta potente en el acompañamiento virtual. Aquí nos llega otra pregunta, Rodrigo. Nos dicen que ahora los jóvenes son más cercanos y abiertos a la tecnología. Los adultos en zonas rurales y comunidades indígenas, que son poblaciones con las que trabajan varios de nuestros miembros, las empresas y fundaciones de Red América, Rodrigo, trabajan muchas en zonas rurales, acompañan iniciativas educativas o trabajan con comunidades indígenas o con adulto mayor. Nos preguntan si tienes experiencia trabajando con estas poblaciones y qué nos recomendarías para estas empresas y fundaciones que tienen que desplegar estrategias digitales con poblaciones quizá no tan familiarizadas con estas tecnologías. Sí, gracias. Nosotros tenemos sí, experiencia en zonas rurales y también con poblaciones indígenas, en que criamos procesos de conexión de indígenas en vilas, aldeias indígenas em áreas remotas em selva amazônica, a tecnologia, a internet, empoderando a eles a utilizarem, e também em comunidades rurais. Estamos em sítios rurais em que empoderamos, criamos grupos territoriais de liderazgos e depois esses grupos passam a projetar uma visão e metas para a evolução de seu território e depois, através da escola ou dos centros criados, os alunos e os jovens aprendem tecnologia, fazendo discussões sobre esses problemas locais e esses temas caminham para os hackatones ou ideatones. Então, temos estratégias muito interessantes. Estou seguro também que essas ideias como a cesta básica digital podem ajudar muito a essas populações mais remotas também. E hoje temos em Brasil algumas discussões sobre internet rural, porque em los grandes e medianos centros urbanos, a internet, os provedores de acesso, as operadoras têm interesse, mas seguro que a brecha digital se amplifica em comunidades rurais. A conexão de sinapses entre essas comunidades. Esse é o poder que nós temos que impulsar a partir de agora. E me recordo também de desses webinars em que estávamos com o professor Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, e também a Harari, o autor dos livros de Homo Sapiens, Homo Deus. Foi muito interessante a convergência da opinião de los dois sobre o momento que estamos vivendo. Os dois apontam este momento como uma grande oportunidade de cambio de sistema. Pero a humanidade solamente irá seguir para esse cambio de sistema através da colaboração. A colaboração é hoje, para estas pessoas, e eu creio também, fundamental para que a humanidade pueda utilizar esse momento do Covid para criação de novo sistema. E a colaboração é acelerada por la tecnologia. A ferramenta da colaboração é a tecnologia. Então, é aí que vemos essa grande oportunidade nesse momento que nós estamos vivendo. Así es, Rodrigo, gracias. Nos llegan dos preguntas relacionadas que tienen que ver con la educación. Nos cuentan desde Guatemala, Cristiana, gracias por tu pregunta y tu comentario, que por supuesto hay una oportunidad en el uso de la tecnología para la educación, que los maestros usen la tecnología en este momento, pero que eso tiene retos enormes. ¿Cómo podemos generar capacidades en los maestros para que puedan impartir sus clases
y lograr los objetivos de aprendizaje que tienen los niños. ¿Cómo generamos capacidades en los maestros para esta época de educación a distancia? Isso é fundamental, porque os maestros necessitam ser valorizados, são fundamentais, pero precisam também, necessitam também serem empoderados digitalmente. Então, toda a metodologia que Recode CDI utiliza é uma metodologia também de train the trainers, de formação de formadores. Processo de formação de formadores e acompanhamento e criação de comunidades desses formadores, desses maestros, são fundamentais para que possamos ajudá-los a utilizar tecnologia que muitas vezes são mais fáceis, fluentes de serem utilizadas pelos alunos que esses maestros trabalham. Então, o processo de formação de formadores e a criação de comunidades de aprendizagem utilizando tecnologia são fundamentais para hacermos esse processo também de formação. Y nos llegaban también dos comentarios que tienen que ver con el tema de educación y para que nos compartas si conocen experiencias, no solo de usar canales digitales y esta tecnología virtual, sino de complementar los procesos educativos también con otros instrumentos como la radio y la televisión. Si eso puede ser más potente y más efectivo, combinar no solo educación virtual, sino educación a distancia de forma más global, educación virtual, pero también otros instrumentos como radio o televisión. ¿Qué piensas al respecto, Rodrigo? Sim, me encanta a visão de se criar uma convergência de tecnologias, não? Então, se utilizar processo de ensino à distância que podem utilizar rádio, a televisão, há experiências muito interessantes nesse sentido, pero sinto que estamos caminhando para uma sociedade em que a tecnologia, que novas ferramentas serão produzidas para potencializar essa comunicação interativa. A televisão, muitas vezes a televisão e o rádio não são interativos. Nós tivemos experiências de empoderamento digital de comunidades indígenas na selva amazônica que já tinham proibido o uso de televisão e rádio por não serem tecnologias interativas. E quando ligamos com a internet, eles utilizaram e apreciaram pela forma de cocriação, de apropriação dessa tecnologia para um uso, um sentido local. Então, eu creio que isso será realmente um grande reto e uma forma de impulsar esses processos utilizando as tecnologias para isso também. Gracias, Rodrigo. Mientras nos llegan más preguntas relacionadas con los desafíos, y ahorita leo algunos comentarios que nos han llegado, pero te quería plantear una pregunta relacionada con eso que estás diciendo y es, ¿cómo estás viendo el futuro, Rodrigo? Toda esta experiencia y este tiempo nos ha acelerado una transformación digital que ya había empezado, pero quizás se ha acentuado y se ha exacerbado. ¿Cómo ves tú el futuro post-COVID? ¿Qué te imaginas que va a pasar con todo lo que ya venía ocurriendo de blockchain, de inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con este tema de la tecnología? Un poco para dónde vamos, qué es lo que tú estás viendo desde donde estás, de qué va a pasar y qué vamos a necesitar. Sim, mira, é impressionante porque estávamos já na nova sociedade da quarta revolução industrial, aprendendo a fazer disrupções com o uso dessas tecnologias exponenciais que já cambiaram o mundo que estávamos vivendo. Então, a madre de todas essas tecnologias é a inteligência artificial. E a convergência dessas tecnologias exponenciais claramente impulsiona um novo câmbio em que necessita para nossa sociedade um novo mindset, um novo modelo de pensamento, um modelo mental. Então, quando entramos na sociedade COVID, o que o novo normal ha hecho foi o salto, a impulsão do uso da tecnologia. As pessoas passaram a não se quedar mais preocupadas em la tecnologia, se estavam usando muitos, pero as pantallas começaram a ser parte da vida profissional. Então, creio que se acelerou fortemente essa visão tecnológica. E que visão tecnológica é esta?
porque a segunda revolução industrial ha ponido eletricidade em las coisas. E agora a quarta revolução industrial estará ponendo inteligência em las coisas. Então, imagina coisas com inteligência hablando com outras coisas através do 5G, através da internet das coisas. Então, essa é uma visão radical de cambio da sociedade. Pero o que a sociedade, o novo normal, acelerou com a implementação de tecnologia, ha hecho também de reflexão sobre estilo de vida. Que estilo de vida nós queremos? Quantas pessoas estão mais confortáveis ou lhes gostando mais trabalhar de home office do que em las próprias empresas? Não? Quantas pessoas estão criando hábitos distintos de sustentabilidade, de cambios personales que nós temos que fazer, de alimentação orgânica, de separação de basura, de reciclagem. Então, creio também que este novo normal é a oportunidade para as pessoas refletirem sobre seu próprio estilo de vida. Por exemplo, indo para uma dimensão mais personal. Como eu, Rodrigo, estou vivendo com minha família no nível personal e no nível familiar? Nós temos uma opção de estar numa situação de vida personal em que estamos preservando a natureza, estamos plantando parte do que estamos comendo, estamos com energia solar como alternativa à energia elétrica, estamos com árvores frutíferas, estamos produzindo parte do que nós estamos consumindo. Então, no nível personal e familiar, estamos vivenciando uma situação de sustentabilidade em nossa vida personal. Además, em complementação com minha vida profissional, que é como um empreendedor social. Eu estou percebendo muitas pessoas tomando decisões semelhantes de buscarem cambios personales no nível personal para que possamos estar realmente utilizando esta oportunidade na nova sociedade do coronavírus, não para repetir os erros do passado, pero para irmos para uma nova situação em que podemos criar uma nova forma mais sustentável de viver neste planeta. Então, creio que isto irá se impulsar, as pessoas pensarem em como viver, como ser os exemplos que queremos ter em nossa vida, né? Como ser, como uma frase de Gandhi, não? Que me inspira muito. Como podemos ser o exemplo da vida que queremos ter? Bueno, gracias por esas profundas reflexiones en los últimos minutos. Estoy muy satisfecha porque veo que se han dado también muchas reflexiones entre quienes están participando sobre el tema de cómo generar confianza para seguir profundizando el uso de la tecnología y en el tema educación. Y aquí Odalis Fernández nos plantea una pregunta que te quiero hacer. Ella nos dice que las escuelas con las que la empresa de ella trabaja están en comunidades que tienen centros tecnológicos, pero no tienen acceso a Internet. En tu opinión, ¿crees que sería favorable y sería positivo que las empresas, como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial, pagaran servicios de Internet para asegurar conectividad de estas escuelas y estos centros educativos? Seguro. Creio que isto é fundamental hoje nessa nova sociedade, o novo normal que estamos vivendo. Os centros educativos, as organizações comunitárias têm que ter acesso à internet e têm que ser empoderadas digitalmente para usar a internet de uma forma positiva para cambiar suas vidas e comunidades, para formar maestros, para formar os agentes de cambio que irão utilizar essa tecnologia com ética e valores. Recordem que estamos sempre falando, hoje temos que trabalhar para a humanização da quarta revolução industrial,
trazendo ética y valores para el uso de esas tecnologías. Tenemos que hacer eso por educación. Tenemos que educar a las personas a hacer ese tipo de uso ético. Y justo aquí nos llegaba una reflexión sobre que la tecnología y la digitalización están permeando todos los ámbitos de la vida, lo personal, lo comunitario, lo global, y que realmente la pregunta es cómo la tecnología nos puede ayudar a construir un mejor futuro. Y nos llegaban también otras reflexiones relacionadas con la confianza. Aquí Rodrigo Quintero desde Colombia nos decía que la confianza es la base para construir esa nueva sociedad que necesitamos, que la interacción también es la clave para generar esa confianza. Bueno, aquí nos llegaron varias reflexiones. Quizá para ir cerrando, Rodrigo, unos tips, unas recomendaciones para nuestros miembros y las empresas, las fundaciones, las organizaciones que están acompañándonos en este webinar, unas recomendaciones finales, cómo aprovechar este momento, cómo aprovechar lo que está pasando en medio de las dificultades y la coyuntura difícil, cómo aprovechamos esa aceleración tecnológica para lograr ese propósito que tenemos todos de empoderar comunidades y lograr el desarrollo sostenible de nuestros territorios. Creo que Olá. ya, ahí te escuchamos. Perfecto. Gracias, Paula. Sí, nosotros desde Recode aprendemos mucho con esos agentes de cambios tecnológicos, con ese poder de la tecnología de cambiar vidas y comunidades. E sempre pensamos e sempre acreditamos que, utilizando a tecnologia da informação e comunicação como uma ferramenta cidadana, nós podemos não somente cambiar vidas ou desenvolver comunidades, mas nós poderemos cambiar nossa própria sociedade numa sociedade com mais solidariedade, com mais liberdade, e isto sempre falávamos que era o que chamávamos de nossa etopia, ou etopia, essa visão de câmbio positivo por la sociedade. Pero a nova realidade que estamos vivendo nos impulsiona uma outra necessidade muito fundamental, né? Que se constrói por confiança, como essa é uma palavra que estão repetindo muito a vocês, que é colaboração. Nós precisamos criar colaboração, precisamos trabalhar juntos. Os cambios mais profundos em nossa sociedade necessitam de níveis mais profundos de colaboração. Não será uma ONG, uma fundação, um governo que irão fazer os cambios que necessitamos. Solamente colaboração, coalizão, e isto se constrói com confiança. Então, para mim, da mesma forma que Harari e o professor Klaus Schwab, para mim está muito claro que esse é o momento da colaboração, esse é o momento das pessoas estenderem suas mãos e trabalharem juntos, criando ecossistemas mais eficientes, de mais alto impacto para os grandes cambios que necessitamos de nossa sociedade. Então, creio que é aí que iremos potencializar nossos trabalhos, é isto que a sociedade, o novo normal, nos inspira a trabalharmos desta forma de colaboração, mas também a pensarmos em nossos próprios atos, a nível personal e familiar, para que possamos, mais do que sermos agentes de cambios através de nossas fundações, empresas, ONGs, pero que possamos ser exemplos de cambios personales también para sermos nuestra parte, nuestra opción, nuestra parte en la construcción de uma sociedade melhor, mais harmônica. Então, é nesta positividade que eu deixo vocês com essas palavras de tecno-otimismo, apesar desta situação que estamos vivendo tão retante. Vamos mirar com oportunidade dentro de uma visão tecno-otimista. Bueno, eso me encanta para cerrar ese planteamiento de la visión tecno-optimista, Rodrigo. Y como decías, y como es el lema de tu CDI, de los Centros de Empoderamiento Digital, usar la tecnología para empoderar individuos y transformar realidades, y que ojalá logremos
lo que tú siempre has promulgado en todos estos años que llevas en esto, y es que la tecnología nos sirva para cambiar esas estructuras fundamentales que están en la raíz de los problemas sociales y económicos y la exclusión de nuestras sociedades y que ojalá hacia allá vayamos, Rodrigo. Gracias por estar hoy con nosotros. Como te dije, teníamos muchas ganas de tener esta conversación contigo por el momento que estamos viviendo, por las experiencias que están y los desafíos que están atravesando las empresas y fundaciones que hacen parte de la red. Entonces, mil gracias por tomarte el tiempo de compartir estas reflexiones con nosotros. Ha sido una conversación muy rica. Gracias a todos los que nos acompañaron también por sus preguntas, por sus reflexiones, por estar aquí con nosotros, acompañándonos en nuestras citas de los jueves. Recordarles que tenemos el próximo jueves otro webinar. Vamos a estar conversando sobre el fortalecimiento de gobiernos locales, porque durante la pandemia y después de la pandemia necesitamos gobiernos locales más fuertes, cómo trabajar empresas y fundaciones para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. Entonces, muy invitados a esa conversación el próximo jueves. De nuevo, gracias a ti, Rodrigo, por estar con nosotros. Aquí nos llegan por el chat muchos agradecimientos para ti, Rodrigo, que muy preciso y muy desafiantes las reflexiones que nos compartes. Te felicitan. Ahí, gracias, Eliana, ya nos comparte el enlace para que quienes quieran se conecten. Gracias, Ricardo, gracias a ti por conectarte desde México y acompañar esta conversación. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Luisa, también por habernos acompañado y facilitado la coordinación del webinar. Y nos vemos dentro de 8 días en un siguiente webinar. ¿Quieres despedirte de los participantes, Rodrigo? No sé si estás en mute o se nos congeló la imagen, pero bueno. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Luisa. A ustedes, Cristiana y Evelyn. Gracias a todos y los esperamos dentro de 8 días. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias, Carlos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias, Erika. Gracias, Norma. Qué gusto verlos y que estuvieron acá en la conversación. Un abrazo para todos.